Finalmente, temos a lei das temperaturas intermediárias. Essa lei é muito importante porque é através dela que nós conseguimos comprovar como é que o termopar mede. Então, o que diz essa lei? A força eletromotriz produzida em um circuito termoelétrico de dois metais homogêneos e diferentes entre si, com as suas junções às temperaturas T1 e T3, respectivamente, é a soma algébrica da força eletromotriz desse circuito, com as junções às temperaturas T1 e T2, e a força eletromotriz desse mesmo circuito com as junções de temperaturas T2 e T3. O que significa tudo isso? Nós temos aqui 3 pontos de temperatura, 538, 38 e 24. Então, basicamente o que ela diz? Se eu tiver aqui um termopar entre 538 e 38, seria uma força resultante, uma força eletromotriz resultante, E2. Entre 38 e 24, eu teria um outro termopar e a força eletromotriz seria E3. A resultante de 538 para 24 seria a somatória desses dois termopares, que seria E1. Aonde aplicamos isso na vida real? Aqui temos um termopar representado por cabeçote, um forno de ligação, aqui o cabo de ligação, um cabo de extensão, um cabo de compensação e um indicador registrador aqui representado. Essas 3 temperaturas que nós colocamos no slide anterior seriam exatamente a temperatura de 538, a do processo, 38 a temperatura no cabeçote e 24 graus a temperatura onde se encontra o aparelho indicador. É dessa forma que o sensor termopar, os termopares, medem temperatura. Então, ele é a resultante da milivoltagem entre o cabeçote e o processo, que seria aqui E2. Então, teríamos uma resultante de milivoltagem. Entre o cabeçote e o indicador registrador, teríamos uma outra resultante de milivoltagem. E o final, a leitura final, seria justamente a soma disso tudo. Vamos ver aqui nesse circuito um pouco mais completo. Então, novamente, 538, 38 e 24, e aqui a resultante. Então, entre o processo e o cabeçote, o que nós fazemos? 538, você vai na tabela de milivoltagem e verifica qual a milivoltagem referente a essa temperatura. 22,260 milivolts. O cabeçote, 38 graus, novamente, vai na tabela e verifica qual a milivoltagem referente a 38 graus, 1,529. O aparelho a 24 graus, o local onde se encontra o aparelho, 24 graus, você vai na tabela e verifica qual a milivoltagem correspondente a 24 graus, 0,960 milivolts. Lembrando que quando nós estamos fazendo cálculos em milivolts, fazendo uma resultante em milivolts, você precisa fazer tudo em milivolts. O resultado em milivolts e no final você vai na tabela e verifica a temperatura. Então aqui, entre o processo e o cabeçote, 22,260 para 1,529, a resultante 1 menos esse daria 27,31. Colocamos aqui 27,31. Entre o cabeçote e o aparelho, seria 1,529 menos 0,960, que daria uma resultante de 0,569 milivolts. Colocamos aqui. Como essas tabelas de milivoltagem que nós temos à disposição, elas estão numa referência a 0 graus Celsius, eu preciso trazer, já que o aparelho está a 24 graus, eu trazer a referência para 0. Então, 24 graus na tabela seria exatamente 0,960. Está aqui. Então, eu somando esse valor, eu estou trazendo a referência a 0. Então, eu somo tudo isso, vai dar um valor de 22,260 milivolts. Agora, eu pego esse valor, vou na tabela 538. Está aqui, 22,265, que é muito próximo, que daria exatamente 538 graus. Erro de 0. Aqui, para que a gente possa ver a tabela um pouquinho maior,
22260, a tabela ela funciona as temperaturas, então 538, 22265. 22260 seria justamente a temperatura onde a gente encontramos o resultado aqui, que seria 538 graus. Então você vai na mais próxima. Fim do primeiro módulo de termopares. Fim do primeiro módulo do curso de pirometria industrial. Tratamos nesse módulo de definição de termopar, leis fundamentais da termometria, lei dos metais intermediários e lei do circuito homogêneo e lei das temperaturas intermediárias.